Olá pessoal, então eu vou fazer a minha primeira aula, videoaula. Não sei se vai sair muito bem, mas é a minha primeira tentativa. Então a gente vai começar com aquela aula que eu pulei para vocês, que eu falei que era bem teórica, sobre solubilidade e características dos compostos, que é o módulo 12 da apostila 2 de Química Geral. Então tá. Bem, a solubilidade das substâncias. Como que se entende isso? A gente entende que semelhante dissolve semelhante, ou seja, substâncias iônicas ou polares se dissolvem em líquidos polares e substâncias apolares se dissolvem em líquidos apolares. Então, simples assim, semelhante dissolve semelhante. Agora, quando a gente fala de solubilidade em água, vamos pensar, a água ela é polar, então todas as moléculas que são polares têm uma maior facilidade para se dissolverem em água. Lembrando que não necessariamente substâncias que não são polares, não é que elas vão não se dissolver completamente, é sempre assim. A tendência é que semelhante dissolva semelhante. Mas se não tiver um semelhante, pode ser que ele dissolva um pouco, não como deveria. Pode ser que dissolva bem pouco, mas não deixe de dissolver. Não é uma regra assim estabelecida fixamente. Agora, é bom lembrar que todos os hidrocarbonetos são apolares, então dificilmente eles vão se dissolver em água. E vários grupos em orgânica que tem a hidroxila, o OH, eles são extremamente polares e por isso são mais fáceis de dissolver em água. Quando a gente pensa em sistemas, nós temos sistemas homogêneos e heterogêneos. Lembra, os homogêneos são aqueles chamados líquidos miscíveis, ou seja, que eles se dissolvem entre si, eles se misturam formando uma fase só e você não consegue reconhecer quem é quem naquela mistura. Como, por exemplo, quando a gente mistura água e álcool, gasolina e querosene, a gente não consegue ver a diferença. Não tem assim, um pedaço você vê nitidamente que é água e o outro é álcool. Não, eles se misturam muito bem. Agora, sistema heterogêneo é aquele que é immiscível, ou seja, as substâncias que a gente está tentando misturar, elas não vão se misturar. Logo, você consegue ver fases diferentes de substâncias diferentes. Quando você mistura, por exemplo, o óleo e a água, você consegue ver que o óleo fica em cima e a água fica embaixo. São chamados líquidos immiscíveis. Agora, a característica dos compostos químicos. Nós temos substâncias que são iônicas, substâncias covalentes e temos as ligas metálicas. As substâncias iônicas são caracterizadas pelo quê? Elas têm forte atração entre cátions e ânions. Lembra que substância iônica tem a formação de cátion e ânions que você perde ou você recebe elétrons, beleza? Toda substância iônica é sólida em condições ambientes. E os pontos de fusão desse tipo de substância e também os pontos de ebulição são altos. Por quê? Porque essa ligação é forte, tem uma forte atração entre os cátions e ânions. Então é mais difícil de separar as moléculas. E por ter o cátion e o ânion livre na solução, essas soluções elas conduzem eletricidade facilmente. Agora, substâncias covalentes, elas têm ponto de fusão e ebulição que variam drasticamente, então não tem uma regra geralzona, mas quando puras, elas não conduzem eletricidade, com exceção do grafite. O grafite, ele conduz eletricidade, ele é até utilizado como também como lubrificante e tudo mais, mas é pela característica da estrutura tridimensional da molécula do grafite. Agora, por ela variar drasticamente o ponto de fusão e ebulição e você não ter uma regra geral, essas substâncias covalentes elas podem ou não conduzir eletricidade quando estão em solução aquosa. As ligas metálicas são o quê? São feitas para buscar o equilíbrio das propriedades dos elementos que as compõem. Não sei se vocês lembram que são ligas metálicas, é aquelas ligas que vocês misturam diferentes tipos de materiais, mas um deles precisa ser um metal. Por exemplo, a gente tem de cobre e estanho, chumbo, tem vários. O aço também é uma liga metálica que tem várias coisas diferentes. Então a gente tem exemplo, o bronze, o ouro 18 quilates, o chumbo para solda, o latão e o aço. Agora,
Quando a gente pensa em substância iônica, que eu acabei de falar, a gente tem que pensar que em água, essas substâncias iônicas sofrem dissociação. Ou seja, como está escrito aqui, a água, ao dissolver uma substância iônica, causa separação dos íons constituintes. Lembram? Cátions e ânions. Eles ficam livres para se movimentar na solução e isso se chama a dissociação iônica, que é o fato de você pegar aqueles íons positivos e negativos, cátions e ânions, que estão presentes na molécula, eles já existem porque é uma substância iônica, e você separá-los, deixar eles livres na solução. Isso faz a formação de uma solução eletrolítica. E o que é uma solução eletrolítica? É aquela que pode conduzir eletricidade. Então, vocês podem ver aqui, a gente tem o exemplo do NaCl sólido. Quando colocado em água, ele vai sofrer a dissociação e vai virar Na positivo e Cl negativo, os dois íons, o cátion e o ânion, todos em solução aquosa. Agora aqui a gente tem essas regrinhas que é bom lembrar. A gente tem uma substância iônica sólida. Ela pode ser solúvel em água, insolúvel em água ou ela pode estar no estado líquido. Para atingir o estado líquido, quer dizer que ela entrou em fusão, porque elas sempre são sólidas à temperatura ambiente. Só que lembra, eu falei que substâncias iônicas têm pontos de ebulição e fusão muito altos. Então, a temperatura que a gente vai ter que atingir para fazer com que essa substância fique no estado líquido é muito alta, então dificilmente essa situação vai acontecer. Agora, pensando que ela pode ser solúvel ou insolúvel em água. Se for solúvel em água, o que vai acontecer? Vai acontecer a dissociação iônica que eu acabei de explicar, e isso vai dar uma condução elétrica. Se ela for insolúvel em água, não dá dissociação. Se não há dissociação iônica, não tem condução elétrica. Agora, se a gente pegar essa substância sólida, que está insolúvel em água, e levar a altas temperaturas até que ela se liquifique e fique no estado líquido, a gente vai ter a mobilidade dos íons que formavam essa substância. E aí sim a gente vai conseguir a condução elétrica. Mas essa terceira, de novo, é muito difícil de acontecer por causa da elevada temperatura. Agora, quando a gente pensa em substância molecular, a gente não fala que o processo se chama dissociação. A gente não tem esse processo. A gente tem o processo de ionização. Então tá, substâncias moleculares são aquelas que não possuem íons necessários para conduzir corrente elétrica. Elas nunca sofrerão dissociação iônica, mas podem formar solução eletrolítica se por alguma razão ela conseguir produzir íons. Então aqui a gente tem o exemplo do HCl no estado gasoso. É uma substância molecular. Substância molecular, que é aquelas que a gente pode pensar que são aquelas que têm ligação covalente, no caso aqui, um A metal com um hidrogênio, é uma substância, faz uma ligação covalente, então provavelmente ela nunca vai sofrer dissociação iônica, porque as substâncias que são covalentes, elas não perdem ou ganham elétrons, lembra? Elas compartilham no via eletrônica, então não tem aquela separação em positivo e negativo igual na iônica para poder formar uma solução eletrolítica. Agora aqui eu peguei o exemplo, então, o HCl, ele tem esta configuração quando a gente, por algum motivo, consegue fazer com que ele produza íons. Ou ele sofre esse processo quando entra na água. O HCl mais a água vira H3O+, mais Cl-. Só que eu nunca prefiro pensar nisso, porque essas duas maneiras, a de cima, aqui, que é pensando em Lewis, e essa aqui são mais chatinhas de lembrar. Então, eu prefiro pensar na forma simplificada. Por exemplo, o HCl, isso aqui simboliza que está em solução aquosa, esse H2O, virando H+, e Cl-. Porque o que ele explica nessa de cima aqui, que é mais completa, é que você vai ter HCl mais água, daí vai virar esse composto H3O+, mais Cl-, porque o H do HCl vai se juntar com a água que está ali e vai formar um composto positivo.
Só que isso não precisa ser interpretado. Então, vamos pensar na forma simplificada. HCl em água virando H+, mais Cl-. Esse processo aqui que aconteceu com o HCl é o processo, então, chamado de ionização. Por quê? Porque nesse processo, a gente formou íons. Aqui, H+, Cl-. A gente formou íons. Esse elemento não ia ficar em íons, certo? Agora, na dissolução iônica, lembra que eu falei? Os íons já existem e aí a gente separa eles em água. Aqui não, a gente faz com que esses íons sejam formados. E por isso é chamado de ionização. Porque lembra, ter uma substância iônica é ter polo positivo e negativo, cátion e ânions. Íons positivos e negativos. Se a gente está criando íons positivos e negativos, a gente está fazendo uma ionização. Mais fácil de lembrar. E é isso o que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Espero que tenha dado certo. Até mais.